E quando eu digo que chega das mesmas coisas, é exatamente aquele momento em que a nossa essência nos chama para uma conversa frente a frente ou interior e nós fugimos. Fugimos por quê? Se nós não compreendemos o que está acontecendo conosco, como é que nós vamos conseguir entrar para dentro de nós? E nisso começa uma briga interior aonde a gente não sabe se devemos ou não dar ouvidos a nós, porque é um encontro de mim comigo. Não tem como eu terceirizar. Não tem como você terceirizar essa situação. E aí a gente começa a perguntar, será que eu devo fazer? Por que é que eu estou nessa situação? E esse questionamento vai cada vez nos colocando para dentro de nós mesmos. E quando nós estamos interiorizados, quando nós conseguimos abrir uma brecha para olhar para dentro de nós, a gente vai ver que nós somos a essência de um Criador, de uma fonte, e que estamos aqui para experienciar. E que particularmente hoje eu vejo que precisa valer a pena a gente estar aqui. Por quê? Senão é outra repetição de outra vez estar aqui e de repente... E aí fica a pergunta, é um chamado ou uma missão? Bom, eu vou te dizer que é um compromisso de você com você mesmo. É um compromisso de você com todos os que vieram antes de você e que te permitiram, te deram a chance de você estar aqui. E para simplificar, eu quero dizer para vocês, começar por onde? Primeiro, olhando para dentro de você. Segundo, hoje nós temos um veículo de comunicação que nos permite nos conectar com aquilo que vai nos elevar, que vai nos fazer bem. E para isso é necessário o quê? Estudar. De repente você ressoou comigo. Isso se chama ressonância, aí você está aqui. E o que eu estou dizendo pode bater aqui e fazer sentido. Quando há isso, a gente começa a entender um pouco mais, a olhar mais o que a pessoa está falando e trazer aquilo para a nossa vida. Aí é o que eu pergunto. Você está disposto a sair dessa mesmice, a deixar acontecer, a vivenciar essa experiência de verdade? Porque nós estamos humanos, não somos seres humanos. Nós estamos em pele humana, em um corpo, um veículo chamado corpo, mas nós não pertencemos aqui. Nós viemos de uma fonte. E muitas das vezes olhamos para fora e sentimos saudade de algo que a gente não consegue explicar. E essa saudade é de nós. É do que nós temos a capacidade de poder ser. E aqui a gente fica num ciclo de vai e volta e não conseguimos despertar para aquilo que realmente somos. Mas quando você chega nesse questionamento, aí as coisas começam a se abrir. E você começa a perceber tudo à sua volta. E você começa a perceber que eu não pertenço a isso aqui. Eu sou maior. E quando você entende que nesse momento você só é um canal,
você começa a se libertar de algumas coisas. E nessa busca minha há 8 anos, todos os dias eu tenho algo novo para aprender. Todos os dias eu estou descobrindo algo novo, como uma criancinha recém-nascida que vai se despertando. Enquanto o neném depende dos pais, depois de 4, 5, 6 anos começa a ter uma percepção do que é mundo, que é além do quarto, da casa, dos braços dos pais, e aí começa a olhar para fora. E quando as pessoas que já estão mais avançadas nesse estudo de quem sou eu, diz assim, é tudo na mente, é tudo na mente. Porque nós criamos a partir daqui e daqui. Aqui emana o seu mais puro sentimento, seja ele de fracasso, de derrota, de frustração, ou então aquele melhor sentimento. Eu sou luz, e como eu sou luz, eu vou brilhar. E como eu quero brilhar, eu preciso descobrir e olhar para as minhas sombras. Aí vem a pergunta número 2. Estamos dispostos a olhar para nós e quando nos encontrarmos, olhar para as nossas sombras, compreender que, sim, a gente aprendeu a ter medo e culpa. Se você não sentar, não orar, não ler e não for para a igreja, Deus vai te castigar. Como que Deus vai te castigar se você é Deus? Como que Deus vai te castigar se você é centelha Deus, é todo um com Ele? Se Ele fosse nos castigar, Ele também estaria sendo castigado, porque somos todos um. Então, ele também estaria recebendo esse castigo. E daí, a gente fica preso na culpa. Mas se eu desagradar o meu pai, se eu desagradar a minha mãe, se eu desagradar o meu companheiro, o meu parceiro, uma coisa que eu tenho para te dizer, o seu compromisso é com você. E a partir do momento que você se permite a entrar nessa busca de eu sou e eu quero ser mais, eu quero compreender de verdade, essas pessoas a quem você teme e tem culpa, porque se você deixar de fazer o que lhe foi ensinado, você vai estar errando com eles, é inevitável. A sua frequência, ela começa a mudar um pouco. Frequência é o que vibramos. Se eu estou vibrando luz e um despertar, uma expansão, eu não vou estar mais aqui embaixo com aqueles que estão olhando e falando, se você não fizer isso, você vai para o fogo do inferno. O fogo do inferno é um estado mental. Às vezes ficamos presos dentro da nossa mente, criando um inferno, nos culpando, nos aprisionando, como se isso fosse a coisa mais linda e perfeita e romântica do mundo, e não é. Você é Deus. Você é criador da sua realidade. E quando você começa a compreender isso, você quer mais. E esse querer mais é olhar para a tua formação no útero da sua mãe, é olhar para a tua criança interior e ver o que tem ali que precisa ser olhado, curado, acolhido, transmutado. É você olhar para a tua vida e deixar de ser dependente dos outros emocionalmente, da aprovação dos outros. Porque quem não te aprova não anda com você no seu dia a dia, não está contigo na sua caminhada, não sabe das suas dores, não sabe do que você tem enfrentado para chegar até aqui. Então depende de você. Eu não posso fazer por você, mas você pode fazer a diferença na sua vida. Você pode se autocurar a partir de mudar a forma de enxergar a vida à sua volta. E quando você começa a compreender isso, você está no caminho.
Mas é sempre importante lembrar que é o caminho sem trazer, sem trazer, só um minutinho que a palavra fugiu, o extremo, sem trazer a extremidade. Eu estou aprendendo. Eu não preciso me punir por isso. Eu só preciso compreender que eu estou aprendendo. E se eu não aprender por bem, eu vou aprender na porrada. E com a porrada, eu vou dizer para vocês que dói muito mais. Por quê? Porque você vai ficar teimando com você, se judiando, ficando num lugar que não te pertence mais, que não te cabe mais. E quando eu digo isso, é um lugar dentro de você mesmo. Porque você só vai conseguir olhar lá fora diferente quando aqui dentro tiver resolvido. E como é que a gente pode fazer isso? Começando a nos questionar. Procurando alguém que ressoe com a gente, que escute o que estamos falando. E para isso existem milhares de pessoas. Eu comecei a minha busca interior um dia, ainda quando eu morava em São Paulo. Eu estava chateada e eu fui para casa da minha tia. E ela, enquanto aqui, ela tinha um terreiro e eu era crente. E aí você não vai na casa da sua tia porque ela é macumbeira, vai fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. E chegando próximo à casa da minha tia, eu vi uma mulher de vermelho dançando na minha frente e ela falava comigo. E no que ela falava comigo, eu falava, meu Deus, o demônio está se manifestando. Porque eu fui ensinada dessa maneira. Mas eu cheguei na casa da minha tia e comecei a conversar com ela. E ali falando com ela, sem deixar transparecer as minhas questões, ela disse assim, minha menina tem um santo forte. Eu falei, como assim, tia? Você carrega uma mulher muito brava. Eu falei, já sou brava. Aí ela falou do jeito dela que o meu guia era esse, isso, aquilo outro. E eu olhei e falei, ok. Vindo pra cá eu vi isso e ali a gente começou a conversar porque eu sou neta de benzedeira e aprendi esse ofício. Aprendi com ela como fazer um benzimento, como fazer isso com amor, com gratidão. Como fazer isso de uma forma ao sentir a pessoa e você tirar o que precisa ser retirado do campo dela. E aí a gente conversou, falamos bastante de ervas e passou. Passados-se muitos anos, veio até mim a energia de Xangô. Por quê? Nós temos pedaços nossos por aí, em outras dimensões, realidades, holografias, que eram as bênçãos, né? Porque é o que eles tinham para aprender e era como eles conseguiam aprender, né? E aquilo fica reverberando. Então eu tinha muitos ataques mesmo. E um dia eu procurando ajuda, conversei com uma pessoa e essa pessoa disse, menina, você carrega Xangô. Você carrega Xangô, o orixá. Só que para mim carregar ainda tinha aquele peso de se você não fizer assim, isso não vai dar certo. E eu comecei a estudar o que era Xangô, o que era Inhansã, o que eram os orixás. E há pouco tempo eu entendi que são energias, são frequências
que atuam no nosso campo também quando nós autorizamos e permitimos, quando nós nascemos deles. Nascemos deles de que maneira? Quando você respeita a natureza, você está respeitando os orixás. Quando você respeita e reverencia um irmão, você está respeitando os orixás. Foi assim que eu compreendi. Não é 100% da verdade do mundo. É a minha percepção do que eu fui aprendendo. Então, eu ficava ali porque as pessoas sempre falavam: nossa, mas tem que fazer um agrado. E eu falava assim: eu só tenho meu coração. E quando eu comecei a compreender que é somente isso, a frequência, a gente deve sim chegar até eles e pedir esse socorro, essa ajuda. Então, essa conversa nós vamos deixando por aqui. Se você gostar, se inscreva, deixe seu like, deixe o seu comentário, ajude o caminho da Miríades a crescer, a se tornar aquilo que ele veio ser aqui em planeta Terra. Um caminho, uma jornada, onde eu conto sempre com a sua presença e sou grata a todo momento por isso. Aqui eu precisei cortar o som, mas estou eu aqui. Beijos, fui!